Tiago capítulo 1 e versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Vamos ler novamente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, obrigado, meu Pai, por nós termos aqui essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, nesse culto de ensino, de estarmos aqui, meu Deus, meditando, Senhor, na Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar no nosso coração, que o nosso coração, meu Pai, venha estar, meu Deus, abertos a receber a Tua palavra, que o nosso espírito, meu Deus, que sempre já está pronto, meu Pai, venha, meu Deus, absorver o conhecimento das Tuas palavras, meu Deus, absorver a sabedoria do que tem aqui neste livro. Derrama a Tua graça, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, que o Senhor mais uma vez venha usar o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Louvado seja Deus. Hoje nós... Pode louvar o Senhor com palmas alegres para Jesus? Hoje, como em Daniel finalizou com o anjo falando para Daniel: Daniel, quanto a você, sela o livro e siga o seu caminho. Quantos dos irmãos aqui estão na caminhada? Quantos estão nessa caminhada? Eu já falei várias vezes para os irmãos, né? Tem vários estudos para os irmãos. A gente já falou muito sobre justificação, santificação e glorificação. Eu já repeti isso várias e várias vezes aqui na igreja, dando estudo, dando aula, pregando. E nós já entendemos que a justificação é aquele momento do nosso novo nascimento, onde os nossos pecados são perdoados, onde a dívida foi paga por Jesus e nós aceitamos Jesus, e o pagamento dessa dívida nós somos comprados por Jesus. Essa é a justificação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. E depois da justificação, logo em seguida, né, nós já entramos no caminho de santificação, que é a nossa caminhada cristã. E essa caminhada cristã, ela não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, igual o irmão Marcondes estava falando aqui. Essa caminhada de santificação, ela não pode ser levada de modo descuidado, porque na caminhada cristã tem as coisas que são da nossa responsabilidade e tem as coisas que é o Senhor que vai ajudando. E o Senhor faz muito mais do que nós, e nós somos cooperadores de Cristo. Quem está entendendo? O livro de Tiago, ele conta a respeito dessa caminhada, só que já é uma questão mais madura, né? Nós já falamos muito a respeito do início, né, da santificação, de quando aceitamos a Cristo, só que o livro de Tiago, ele é um livro já de uma questão mais madura. Ele tem como um título principal de tudo, que é hora de crescer. Quem crê que está na hora de crescer? Sempre dá para crescer mais um pouco, né? Ele é um livro que vai tratar da imaturidade espiritual do crente e vai trazer questões para o crente amadurecer na fé, que é algo que a gente precisa. Amadurecer na fé. Então, o livro de Tiago, ele foi escrito mais ou menos ali por ano 49, ano 50 depois de Cristo, e ele nós vamos introduzir o livro hoje como se nós estivéssemos preparando para uma viagem. É muito interessante isso, que nós muitas vezes vamos para um estudo da Bíblia, de um livro ou de um capítulo, e nós vamos afoitos, né? E muitas vezes a gente também precisa se preparar, como se nós preparássemos para uma viagem. Eu lembro que em 2021, eu e um amigo meu, que por coincidência também chama Tiago, deu na nossa cabeça assim, 6 horas da noite, falar: vamos lá em Porto Seguro, trabalhar uma semana. Eu olhei para ele e falei: bora. Que hora nós vamos? Agora.
Ele, não, agora não, que tem que ir em casa tomar banho. Aí ele falou com a mulher dele, eu falei com a minha. Ele, vamos. Quando foi, nós decidimos 6 horas, quando foi 8 horas da noite, a gente estava no carro, já descendo para Porto Seguro para trabalhar lá 1 semana. Só juntou as malas, assim, o que viu pela frente, colocou dentro da mochila e desceu. Resultado disso. Chegou lá, a gente viu as corridas tudo boa, vamos trabalhar. Quando deu meia-noite, a gente olhou um pro outro e falou, a gente vai dormir aonde? E a gente não tinha procurado lugar para ficar. E aí a gente dormiu no carro. No outro dia que a gente foi achar um lugar. No ano seguinte, nós tivemos a mesma ideia, mas falamos, não, vamos preparar. Vamos entrar nisso preparado. Aí a gente viu um lugar, aí hospedou certinho, trabalhava durante o dia, de noite tinha um lugar para dormir. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui agora. Hoje nós vamos preparar para o que vem pela frente. Porque o que vem pela frente é para crente maduro. Muitas vezes nem nós está preparado para o que tem na palavra de Deus. E nós, durante essa semana, nós vamos nos preparar para esse estudo do livro de Tiago. Amém? É muito importante isso. Porque a gente poderia chegar aqui e falar, Tiago está falando isso. A gente escuta, é muito bom. Mas daí chega no decorrer da semana e a gente não fez nada. A gente não seguiu nada. Nem lembrou. Então vamos nos preparar. Primeiro, nós temos que responder uma pergunta. Quem foi Tiago? Que Tiago é que está falando aqui? Porque tem tantos Tiagos na Bíblia, né? Eu separei aqui pelo menos 4 para a gente se inteirar até chegar no que escreveu essa carta. Vamos falar, tem 4 Tiagos. O primeiro Tiago, que é o filho de Zebedeu, e ele também é irmão do apóstolo João. Ele era pescador, e esse Tiago ele também foi chamado para ser um discípulo de Jesus, né? Jesus, eles filhos de Zebedeu, Jesus até apelidou de filhos do trovão, porque eles eram bem impulsivos, mas a gente sabe pouca coisa a respeito deles, principalmente desse Tiago. Quem quiser saber mais dele, está lá em Mateus 4, do 17 ao 22, quando ele é chamado para ser discípulo de Jesus, junto com seu irmão João, e os dois são filhos de Zebedeu. Nós temos outro Tiago também, que é o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia também relata pouquíssimo dele, a gente sabe muito pouco, mas o Tiago ele foi outro discípulo. Temos também o Tiago, que é pai do Judas, só que não é o Judas Iscariote. Ele só é mencionado lá em Lucas 6,16 como o pai de Judas, só que é Judas o discípulo. Tem 2 Judas e 2 Tiago discípulos. E não é o pai do Judas Iscariote, é o pai do outro Judas. E nós temos o escritor da carta, que é o Tiago, irmão de Jesus, porque, entre aspas, ele é irmão de Jesus, porque a gente sabe que Jesus ele foi gerado do Espírito Santo, né? Jesus não é literalmente filho de José, ele foi gerado do Espírito Santo. Até então, Maria era virgem, só que depois Maria teve o quê? Um monte de filho, né? Falar igual o outro, fala uma renca de filho, uma renca de filha também, e aí tem Jesus, tem os seus irmãos, e Jesus também tem as suas irmãs, mas tem gente aí que tá até nos dias de hoje achando que Maria morreu virgem. Tem nem como, irmãos, que a Bíblia fala, né? E aqui nós temos o autor dessa carta, que é Tiago, o meu irmão de Jesus, que Jesus não é filho de José, literalmente, mas José o criou. Quem foi esse Tiago? Esse Tiago ele foi líder da igreja de Jerusalém, ou seja, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Líder da igreja de Jerusalém. Já já nós vamos falar disso. Paulo chamou esse Tiago, Paulo chama ele lá em Gálatas 2:29 de coluna, quando o apóstolo Paulo se dirigiu ao pastor da igreja de Jerusalém, o chamou de coluna, se referindo a ele como pastor. Outra coisa de Tiago,
ele era um homem muito espiritual, muito de oração e também muito paciente. Isso é impressionante, isso é uma das coisas que nós mais vamos ver nessa carta. O quanto Tiago ele era espiritual, o quanto Tiago ele era alguém que sabia falar, um homem cheio de sabedoria. Tiago, irmãos, tem vários, tanto na Bíblia, como também era um nome comum na época, né? Que é derivado de Jacó. É como se a gente falasse que Jacó e Tiago é a mesma coisa, né? Porque é um nome que veio do próprio nome Jacó. Então, Tiago, ele passou a ser pastor da igreja de Jerusalém, que é a principal igreja, a principal congregação. Quem era pastor antes de Tiago era o próprio Pedro, né? A gente volta lá no dia de Pentecoste, né? Pedro prega ali, ganha 3.000 almas. Lá na frente Pedro prega de novo, ganha 5.000. Ou seja, em Jerusalém ali já era o quê? Uma igreja grande. Só com 2 pregações de Pedro já é uma igreja grande, boa para dar trabalho, sim ou não? Já é uma igreja assim que a gente pode falar, uma igreja que tem 120 pessoas orando, uma igreja que tem 120 pessoas em um dia, no outro tem 3.000, vai dar trabalho, sim ou não? Aí passa um tempinho, tem mais 5.000, é uma igreja que vai dar trabalho? Nós vamos para Atos capítulo 6, já começa um problema, porque não estava tendo comida na mesa das viúvas, e a igreja tinha que cuidar das viúvas. Aí os apóstolos falam, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Vamos levantar aqui 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para entregar essa cesta básica na casa das irmãs. Basicamente, resumindo a história e parafraseando, é isso. Então, Filipe, Estevão e mais outros assumem essa função. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra, o que acontece? Perseguição, né? Um homem chamado Saulo de Tarso começa a entregar cartas de liberação para a perseguição, para a prisão, para matar, né? Tanto que a Bíblia fala que Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo não, Saulo naquela ocasião. Ele contribuiu para que aquilo acontecesse. Então o que acontece a partir da morte de Estevão? Aquele povão de Deus em Jerusalém, aquele tanto de almas que não foram só essas 8.000, porque eu acredito que esses homens cheios do Espírito Santo ganhavam alma o tempo todo, porque era um avivamento muito forte que desceu ali no dia de Pentecoste. Então essa multidão de pessoas se espalhou para toda parte. E Pedro, ele ficou sendo pastor em Jerusalém por muito tempo. Só que Pedro, ele vai para uma missão de expandir, ou seja, ele mesmo fundar outras congregações, viagens missionárias. E quem assume o lugar de Pedro? Tiago, meio-irmão de Jesus. E aqui, durante essa carta, Tiago, ele pega a igreja bem numa época difícil. Nós vemos muito isso acontecer até nos dias de hoje, né? Um pastor é trocado e aí o pastor fala assim, ei rapaz, peguei a igreja lá, a igreja tá acabada. A igreja lá tá difícil. A igreja lá tá toda complicada. Eu não sei se os pastores falam assim, eu não sei se eu vou ficar muito tempo lá não. Eu não sei se eu vou aguentar não. Aí passa, fica 3, 4 anos, aí chega uma hora, nem quer sair mais, aí vai e troca, né? Não é desse jeito que acontece? Então, Tiago pegou a igreja num tempo difícil, porque houve um tempo, e foi justamente esse tempo lá em Jerusalém, que a igreja passou por dificuldade. Veio uma fome muito forte em Jerusalém e arredores, que o povo começou a passar fome. Não estou falando de passar dificuldade, não. Estou falando de passar fome mesmo. Foi uma dificuldade muito grande
que eles passaram. Então, quando a gente vai para as cartas, a gente vê várias cartas do apóstolo Paulo e outros escritores falando a respeito de quê? Generosidade, falando de ajuda. Por exemplo, a carta de 1 Coríntios é uma carta onde o apóstolo Paulo ele pede ajuda para Jerusalém. A segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz o que na carta? Ele defende a sua fé, defende o seu apostolado e outra, ele cobra a ajuda para o povo de Jerusalém. Inclusive, ele cita os irmãos de... Você lembra o nome? Ele cita os irmãos de... Eu estou tentando lembrar o lugar, que é um pouquinho difícil o nome. Tem um outro lugar que o povo está sofrendo mais... Macedônia. Lá na Macedônia, o povo está sofrendo mais do que em Jerusalém. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, ele cita os macedônios e ele fala bem assim, lá os irmãos estão precisando. Eu falei com eles que não precisa dar e eles deram além do que eles tinham. Ou seja, na hora de cobrar para os coríntios que eram ricos, que eram mais prósperos, o apóstolo Paulo cita a Macedônia falando que eles nem tinham e estava dando mais do que podia dar. Então, é justamente por conta desse período aqui que Tiago está passando como sendo pastor da igreja de Jerusalém. Tá dando para entender? Então, é um período muito difícil e Tiago, ele tem que apaziguar toda uma situação. Tiago era tão cheio de sabedoria, que em Atos capítulo 15, ele consegue resolver uma situação com muita sabedoria. Ele coloca as pessoas para falar o que elas acham e no final ele consegue resolver tudo de forma muito pacífica. É desse tipo de homem que a gente está falando. Um tipo de homem que fala assim, não, eu quero ouvir você, eu quero ouvir o que você tem a falar. Então vamos resolver isso assim e todo mundo fica na paz. Amém? Coisa boa é quando tem gente assim na igreja. Alguém que ela escuta, ela aprende e ela tem sabedoria para resolver um problema e todo mundo fica satisfeito. É difícil, porque cada um quer uma coisa, né? Ainda mais quando tem uns confusentos. Aí, não quero paz não, eu quero briga. Eu quero que fulano seja punido. Eu quero fulano no banco. Tiago, ele sabia apaziguar as situações. Que Deus dê essa sabedoria para nós, amém? Que Deus dê essa sabedoria para nós. Então, para quem Tiago escreveu essa carta? Tiago, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a partir daqui ele cita para quem ele está escrevendo a carta: as 12 tribos que andam dispersas. Por que as 12 tribos que andam dispersas? Quando aquela multidão de Jerusalém, quando veio a perseguição, esse povão todo teve que se espalhar para toda parte. O povo de fato fugiu e é uma coisa triste de se dizer e feliz ao mesmo tempo, porque pensa, nós estamos aqui bem localizados, temos as nossas casas com nossas famílias e pensa aí, do nada a gente tem que pegar o que der para pegar e ir para outro lugar que a gente nem sabe o que vai ser. É difícil essa situação, né? E essa foi a situação dos cristãos judeus em Jerusalém. Por outro lado, os cristãos que se espalharam fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus e abrindo congregações por onde eles iam. Esse povo que está disperso aqui, que está espalhado, as 12 tribos, são os cristãos judeus que creram no Senhor Jesus Cristo. Nem todo judeu creu, mas tem uma multidão de judeus que ali eles creram no Senhor Jesus Cristo e eles se espalharam, e por isso que Tiago está escrevendo essa carta, para essa carta se espalhar por eles. É uma carta que ela precisa ser enviada a muitas pessoas que estão dispersas, porque essas pessoas estão enfrentando
problemas. Naquele tempo, Jerusalém estava enfrentando dificuldade. Só que a questão dessas 12 tribos aqui, desse povão judeu crente, é que esse povo estava dando trabalho. Esse povo aqui estava precisando de uma correção. Tiago é diferente de Paulo, né? Se a gente for para Coríntios, Gálatas, nós vamos ver Paulo querendo pegar o povo pelo pescoço e apertar o pescoço do povo, né? Lá em Gálatas, no capítulo 5, o povo, os falsos professores, eles estavam ensinando o povo a circuncidar, né? Cortar a pelezinha do prepúcio ali. E aí o apóstolo Paulo fala, esse povo que fica ensinando essas coisas, antes eles fossem castrados, né? O apóstolo Paulo, ele usa na Bíblia umas palavras bem duras para se referir à pessoa que é como ele tá falando com amor, mas ele cita como se a pessoa fosse um inimigo dele, porque tá falando de forma errada, de forma equivocada. Já Tiago não, Tiago ele vai tratar tudo cheio de sabedoria, ele vai tratar tudo como Jesus falava no Sermão do Monte, como Salomão escreveu os provérbios. Inclusive essa carta aqui de Tiago, ela é baseada nisso, no Sermão do Monte de Jesus e em Provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9. É como se Tiago tivesse baseado toda a carta em apenas 14 capítulos. 3 capítulos de Mateus e 9 capítulos de Provérbios. Na verdade, 12. Então, nesses 12 capítulos, é o conhecimento que a gente vai mais usar como paralelo nessa carta aqui. Então, por que Tiago escreveu essa carta para os judeus cristãos que estavam espalhados? Tá dando para acompanhar até aqui? Aí, lá vem problema agora. Por que ele escreveu? Os cristãos que estavam espalhados, eles tinham problemas específicos em suas vidas pessoais e na congregação, ou seja, nas igrejas das quais eles faziam parte. Uns probleminha bem que a gente quase não conhece, ó. Os cristãos que estavam espalhados, davam atenção demais aos ricos, enquanto esses mesmos ricos roubavam o povo da igreja. Olha o problema da igreja. Um bando de puxa-saco do rico. E o rico só se aproveitando e sugando dos outros que estavam pobres. Esse problema Tiago vai tratar no texto. Outro problema. Competição por cargos. Meu Deus do céu. Competição por cargos. Nas igrejas estava tendo esse problema. E qual cargo que o povo mais queria e brigava para ter? O de ensinar. Cada um queria dar o seu ensinamento. É aquela briga para poder pregar e ensinar os outros. Outro problema que tinha. Muitos não viviam de acordo com a palavra. Então é o seguinte. Os cristãos judeus, eles viviam tipo num pacto com Jesus, só que um pacto intelectual. Como que é um pacto intelectual? Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor e eu creio nele. Falando isso, bonito. Mas na própria vida, não estava nem aí para nada. Não estava nem aí para nada. Não, eu sou crente. Mas isso é só entre ele e Jesus. Tem um monte de crente assim nos dias de hoje, sim ou não? Ele fez um pacto intelectual com Jesus. Não precisa de igreja. Para que esse negócio de igreja? Jesus está no meu coração. Não é isso que o povo mais fala? Jesus está no meu coração. E é isso que o desigrejado mais fala. Aquele que está fraco na fé, aquele que quer se afastar do bando. Não, Jesus está no meu coração. E aí Tiago ele vai tratar na carta justamente sobre isso. Uma fé sem obras. A gente sabe que nós não somos salvos pelas obras. A gente sabe, o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios. Isso é bem claro.
Só que tem um outro extremo disso. Tem dois extremos disso. Tem a questão igual os Efésios precisou aprender, e os Gálatas também é criticado por isso, de eu vou fazer para eu ser salvo. E aqui Tiago está tratando de outro extremo. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Então não preciso fazer nada. Tem gente que ou está em um extremo ou está no outro. O extremo da a fé sem as obras. A pessoa geralmente está tendo uma fé, mas está vivendo uma vida mundana. E a fé e a salvação através das obras. A pessoa faz, achando que ela está sendo salva por aquilo que ela está fazendo. E aí ela acaba vivendo como pedra de tropeço na vida dos outros. Por ela estar fazendo, ela olha para o outro e fala, olha lá, tá indo para o inferno. Olha aquele ali, tá indo para o inferno. Olha lá o outro, não vou com a cara de fulano, que eu acho que ele não é crente não, que ele não faz tudo assim igual eu faço. A pessoa que ela faz para ela se justificar, ela é desse jeito. A Bíblia chama isso de uma pessoa legalista. Ela quer pagar a salvação dela. Só que quem pagou a salvação foi quem? Jesus. Foi Jesus que nos comprou. Outro problema da igreja espalhada naquela época. A língua causava problemas sérios. Uma questão que Tiago vai tratar, principalmente no capítulo 3. O problema da língua. O músculo é um órgão pequenininho, né? E é o que mais causa problema. É a língua. Jesus falou, o problema não é o que entra pela boca. É o que sai dela. Não é? A boca fala do que o coração está cheio. E o apóstolo Tiago, ele vai tratar sobre essa questão da língua, né? Tem gente que não consegue, de fato, controlar a língua, né? Fala o que não deve. E nesse tempo aqui, nessa questão aqui, a língua do povo, o falar sem sabedoria, o falar de forma desordenada, estava causando conflitos e divisões dentro da igreja. Estava causando conflitos e divisões dentro da igreja. Para vocês terem ideia, se a gente for brincar sem sabedoria, é capaz de causar um estrago muito grande. Agora imagina falando sério. Imagina apontando o dedo de verdade na intenção de fazer tal coisa. Então, Tiago, ele vai também trazer esta questão na carta de Tiago. Outra questão, mentalidade mundana. Naquele tempo, os cristãos, os judeus cristãos estavam espalhados por toda Roma por causa da perseguição. Ou seja, não tinha lugar seguro para ficar, porque quem perseguia eram os fariseus de Jerusalém, mas Roma também perseguiu os cristãos nessa época, né? O imperador era alguém que queimava os crentes no jardim de casa dele e falava que era para clarear o jardim. Tacava fogo no crente para o crente, com o fogo do corpo, clarear o jardim. Ele achava isso bonito. Era esse tipo de perseguição daquela época. E então o povo começou o quê? Se aquietar mais e se parecer um pouco mais com o mundo. Então eles passaram ali, também por conta das dificuldades, ter uma mentalidade mundana, para se parecer um pouco mais com Roma. E Roma também oferecia muitos prazeres, muitas coisas que naquele tempo até homens de Deus deixaram a fé para gozar das coisas que Roma tinha a oferecer. Então, o apóstolo Tiago, ele vai tratar também para as 12 tribos espalhadas acerca da mentalidade mundana. O apóstolo Paulo, ele também tratou isso em outras cartas. Outra questão também, que essa questão aqui ela é bem pouco dita nos dias de hoje, né? Hoje tem um grupo de pessoas que, se a gente falar assim, se você não obedecer
a consequência vai vir até você. Aí a pessoa fala, misericórdia, meu irmão. Não fala isso comigo. Jesus é misericórdia e amor. Olha a questão que estava acontecendo naquele tempo. Por desobedecer a palavra de Deus, alguns irmãos estavam ficando enfermos fisicamente. Por desobedecer a palavra de Deus. Mas não é que tropeçou, é porque a pessoa sabe fazer o certo, mas não quer fazer. Estavam ficando enfermos, e não é espiritualmente não, é fisicamente mesmo, estavam de camas. Não conseguiam ir para a igreja por conta de desobedecer a palavra de Deus e a enfermidade chegar. Não estou falando que todo mundo que fica doente nessa igreja ou em qualquer outra é por conta disso. Não é disso que eu estou falando. Pode ser que não seja, mas muitas vezes a pessoa não se cuidou, né? Pode acontecer também genética, o pecado pela nossa própria natureza pecaminosa. De fato, uma hora ou outra a gente fica doente, não tem para onde correr. Mas também tem enfermidade por conta de desobedecer a palavra de Deus. Que Deus nos livre disso. Amém? Tanto de ficar doente quanto de desobedecer a palavra de Deus. Então essas coisas aqui, juntando todos esses problemas, que também tem no dia de hoje, o diagnóstico de tudo isso, se a gente checar tudo isso, o diagnóstico é um só. E Tiago, ele vai tratar de todas as questões, mas ele também dá o diagnóstico como se fosse uma coisa só. Imaturidade espiritual. Nós falamos muito disso no discipulado. A questão da imaturidade espiritual. Tem crente que ainda ele leva as coisas de Deus como se ele fosse uma criança mimada. Até para pedir as coisas é como se fosse uma criança. Eu só vou cumprir o voto se Deus abençoar. Eu só vou para a igreja se eu receber tal coisa. Ah, eu não tem problema eu ficar em cima do muro. Na igreja eu faço as coisas para Deus, mas lá no mundo, lá fora, ninguém sabe que eu sou crente, né? Então, tudo isso revela o quê? Uma grande imaturidade espiritual. E esse é o diagnóstico que Tiago ele vai tratar na carta. Porque o crente ele precisa ser maduro. E muitas vezes Tiago ele é a pessoa mais apropriada para falar disso. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, a gente pensa que ele, né, uns falam que ele caiu do cavalo, né? A gente pensa que ele caiu do cavalo, como se tivesse um cavalo no texto, mas não tem. Mas a gente pensa que na hora que ele vê Jesus, ele pronto, agora eu sou um crente completo. Paulo teve um grande processo. Paulo não já ficou cego ali, depois voltou a enxergar e já virou um pregador. Não. O apóstolo Paulo, depois do processo de conversão dele, ele fica 3 anos quietinho, só recebendo a palavra de Jesus. E depois que Jesus ensina ele ainda passa em anonimato mais 14 anos. Ou seja, muito tempo, né? Já Tiago, ele teve que ter um amadurecimento rápido, até por conta de ser irmão de Jesus, de estar perto de Jesus o tempo todo, até por conta também de ser irmão de Jesus, ele absorveu muita sabedoria, né? Também pelo livro de Provérbios, dá para ver nos textos que ele absorveu muita sabedoria. Outra questão, ele teve que amadurecer muito rápido por conta dos problemas que ele enfrentou ali na igreja. E ele é apropriado para falar dessa questão por ele ser um cristão que, embora cresceu rápido, mas ele é maduro. E muitas vezes um crente com 15, 20, 30 anos de cristão não quer dizer que ele é maduro. É possível a gente estar lá lutando na mesma luta por 5, 10, 15 anos, a gente não venceu aquela luta ainda por conta da nossa imaturidade. Lá em Gálatas eu li naquela quarta-feira que fala o quê? Nós somos herdeiros de Cristo. Mas se o herdeiro for menino, de nada diferencia ele
de um escravo. Ou seja, Helena é herdeira de tudo que é meu e de minha esposa. Mas eu não posso chegar ali e dar a chave do carro para ela e falar: toma, é seu, pode dirigir. Não tem como. Até que ela tenha a idade necessária. E muitas vezes nós estamos com o quê? As bênçãos do Senhor retidas. Hoje foi eu. As bênçãos do Senhor retidas por conta da nossa imaturidade espiritual. Para a gente receber certas bênçãos do Senhor, nós precisamos de quê? Maturidade espiritual. Precisa ser um cristão maduro. Precisa ser um cristão que já avançou nos primeiros processos e já está pronto para os próximos. E quando a gente vence um processo, Deus vai abençoando, aí vem o próximo processo, a gente vence, Deus abençoa, mas tem hora que a gente fica, ó, tempos e tempos, na mesma luta, na mesma provação. Então, vamos crescer? Quem está comigo nessa? A questão é: como nós podemos aproveitar ao máximo esse estudo? Primeira coisa, o próprio Tiago, ele trata disso no versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fizéssemos como primícias das suas criaturas. Nos gerou pela palavra da verdade. O que é isso? Justificação. Isso é o momento em que nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo, diga amém. Quem não nasceu de novo não tem como aproveitar essas questões que estão nesse livro. Por quê? Porque aqui é para um certo nível de maturidade espiritual. Quem ainda for menino, quem ainda estiver no leite, né, como lá em Hebreus, no capítulo 5 fala, né, o autor de Hebreus, ele está tentando pregar a palavra para os hebreus, e chega uma hora que ele fala: eu queria falar mais com vocês a respeito desse assunto, mas vocês são meninos ainda, vocês não aguentam comidas sólidas, vocês só aguentam o leitinho ainda. Então, estejamos preparados para a gente poder conseguir aproveitar o que tem nesse livro, amém? Segunda coisa, examinar a nossa própria vida. Já pensou? A gente está aqui meditando capítulo 3, onde Tiago fala da língua, o tropeço, fala da fofoca e tal. E aí a gente está aqui, ó, fulano tinha que estar aqui. Essa palavra de hoje era para ciclano. Não, meu irmão, é para nós. Senão a gente não vai aproveitar. Porque quando a gente está aqui lembrando da vida do outro, quando é na sexta-feira, a gente nem lembra qual foi a pregação. Mas quando a gente fala: não, realmente eu preciso disso para minha vida, é eu que me enquadro ali. Tiago escreveu aquilo, parece que foi para mim, que eu precisava disso para eu me consertar. Aí sim, aí é um proveito. Senão a gente vem para cá quinta-feira para ficar lembrando da vida do irmão que precisa dessa palavra, e aí a gente vai para casa precisando, mas a gente não pegou nada. Terceira coisa, obedecer a qualquer custo. Não adianta a gente ter nascido de novo, a gente está aqui examinando e falar: ó, isso é para mim. Deus falou, Deus falou comigo. Mas aí chegou no outro dia e a gente não faz nada a respeito. Tem que obedecer a qualquer custo. Eu lembro do início da minha fé, para não falar das coisas de agora, vamos falar das antigas. Eu lembro do início da minha fé, quando eu tomava umas atitudes assim que eu falava: hoje chega, e nunca mais eu faço. Eu lembro uma vez que eu me converti, passou uns dias, eu olhei pro computador assim, aí eu falei: nunca mais eu escuto uma música mundana. Infelizmente a gente escuta do vizinho, do carro que passa na rua, porque é o jeito. Mas eu falei: eu não coloco mais. Eu abri o computador, listei tudo, apaguei tudo e nunca mais coloquei uma música mundana para eu assistir, para eu ouvir. Nunca mais. É esse o tipo de atitude que a gente tem que ter. Não, examinei minha vida, isso aqui não se enquadra, então vamos obedecer. O que eu vou perder com isso? Não vou perder muita coisa se eu obedecer. Então tem que obedecer de qualquer jeito. Não tem pra onde correr, é a palavra de Deus. É isso, ou muitas vezes ficar doente.
passar dificuldade sem necessidade, por desobedecer a palavra de Deus. É melhor obedecer. Então a gente coloca esse compromisso com nós mesmos e com Cristo. A partir de hoje eu não faço isso. Vai chegar uma hora aqui que vai falar, para não falar da vida dos outros. E eu e você vai ter que tomar essa decisão. Que parece simples, mas muitas vezes não é. Porque quando a gente vai ver, a gente já falou. É desse jeito. E tem hora que a gente fala pensando que está falando na boa intenção, mas não existe isso. A gente vai ver isso na palavra de Deus. Então vai chegar uma hora em que nós vamos ter que tomar decisões para a nossa vida. A partir de hoje, eu não faço mais. Vai pegar para mim e para você. Quem crê nisso? Outra coisa, preparação espiritual. Se você sabe que você é nascido de novo, você vai vir para cá para examinar a sua vida. E examinando sua vida, você vai obedecer. O inimigo não vai deixar barato. Então vamos jejuar. Vamos nos preparar para absorver ainda mais. Como nós fazemos isso? Jejuando durante essa semana e lendo o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7 e Provérbios de 1 ao capítulo 9. Do capítulo 1 ao capítulo 9. Em 6 dias, se você ler 2 capítulos por dia, você fecha direitinho essa leitura. Então, qual é o alvo desse estudo para a nossa vida? A nós atingirmos a maturidade espiritual. Para vocês terem ideia, essa questão ela é tão importante na vida do crente que o próprio Deus, ele não abre mão disso para mim e para você. Deus não olha para mim e para você e fala assim, eu vou deixar o irmão Alex no cantinho dele, não precisa mais ele passar a luta, não precisa mais ele sofrer com nada. Não, vamos deixar... Deus não olha pra gente assim. Já pensou se Deus olhasse pra gente assim? Aí a gente tá por dentro falando, né? Oh, mas ia ser bom. Deus só abençoando, Deus só trazendo bênção, ia ser bom. Mas você sabe por quê? Que Deus não olha pra gente assim? Pra gente crescer. Porque não tem outro motivo. Não tem outro motivo pra Deus permitir nós passarmos por dificuldades, por situações difíceis. Não há outro motivo. Ele tem poder para fazer a gente ter a vida perfeita. Ele tem poder para arrancar o pecado de nós de uma vez só. Se Deus quisesse glorificar o nosso corpo agora, Ele podia fazer isso. E por que Ele não faz? Porque Ele quer que eu e você cresça. E esse crescer, Ele tem um alvo que é eu e você se parecer com Cristo. E é só para isso que Ele permite. Só para isso que Ele permite. Um certo homem uma vez começou a pedir para o Senhor, Senhor, me dá paciência, Senhor. Senhor, me dá paciência, eu preciso de paciência. Quando foi no outro dia que ele foi pegar o metrô para ir para o trabalho, o metrô passou na hora que ele estava chegando no terminal. E aí o outro metrô só passava 1 hora depois. E aí ele ficou de um lado para o outro resmungando por que isso aconteceu, e com raiva, e xingando. Aí quando o outro metrô chegou, que ele falou, ontem eu orei pedindo ao Senhor paciência, e o Senhor me deu 1 hora para eu exercitar isso, para eu trabalhar nisso, para eu pensar a respeito disso, e eu não aproveitei essa 1 hora que o Senhor me deu. Agora eu estou aqui prejudicado e não aproveitei o processo que eu precisava passar. E é justamente isso, para isso que as dificuldades vêm. Tiago, ele fala a respeito da paciência. Ó, vamos para o versículo 2, só um pouquinho hoje. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. É para isso. Todas essas dificuldades é para produzir uma coisa que a gente queria e que o próprio Deus quer. Só que a gente precisaria chegar lá diferente. A gente precisava chegar lá, até nem Jesus se livrou disso. Nem Jesus se livrou disso.
A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência, não que ele não soubesse obedecer, mas ele mostrou ser obediente por meio das dificuldades e provações. No próprio deserto, quando ele é tentado, ele vence. Ele vence Satanás no deserto por conta do quê? De fé e paciência. O que é prometido para Jesus é o quê? Todo o reino. Eu acho que é Salmo 2, diz que pede minha terra, eu lhe darei tudo por herança. Tudo é do Senhor Jesus, tudo dele. Satanás chega e oferece tudo para ele de mão beijada na hora, a troco de quase nada. Era só se prostrar e adorar Satanás. E Jesus fala, não quero. E olha a paciência que Jesus está tendo. Olha a paciência de Jesus para uma hora reivindicar o mundo e tudo que é dele. Desde aquela época até o dia dele voltar. Quando ele voltar, Jesus, que já é dono de tudo, porque ele já é vencedor, ele vai reivindicar e governar com os seus e tudo vai ser dele por completo, de forma que ele vai atuar sendo dono de tudo. Então vocês estão entendendo o nível de paciência? E é nisso que Deus quer fazer a gente, quer trabalhar na gente, que nós venhamos ter mais paciência. Isso é maturidade espiritual. Alguém que tem paciência. Tem muitas outras questões, só que aí nós passaríamos a entrar no próprio texto bíblico. Os problemas citados aqui são problemas que ocorrem nos dias de hoje, mas todos têm um único diagnóstico. Tem coisa que a gente fala assim, o problema da igreja é tal coisa. Não, o problema de tal igreja é fulano. O problema de tal lugar é isso, é aquilo, mas todo problema se resume em uma única coisa: imaturidade espiritual. Geralmente, quando tem um crente dando trabalho na igreja, aquele crente é imaturo. Geralmente, quando um crente ele se afastou por causa de uma briga, de uma contenda, foi imaturidade espiritual da parte dele. Porque uma coisa que eu costumo falar, a gente não perde em nada andando com Cristo. Se a gente for humilhado, Cristo usa aquilo para nos aperfeiçoar. Se a gente for caluniado, Cristo usa aquilo para nos aperfeiçoar. Dói? Claro que dói. Mas geralmente essas coisas acontecem quando nós estamos exaltados, quando nós estamos no momento de exaltação, quando nós estamos no momento em que nós estamos aparecendo. E aí o Senhor ele vai permitindo coisas para colocar a gente no nosso lugar. Então isso requer da gente, para todo esse texto, uma visão de alcançar na nossa vida uma maturidade espiritual. Eu olho para minha avó e eu falo, meu Deus, como eu queria ter essa maturidade espiritual que minha avó tem. Como eu queria orar igual a minha avó ora. Como eu queria, na hora certa, ficar quieto e na hora certa falar, e se precisar falar duro, falar também. Como eu queria ter essa temperança no momento certo e na hora certa. E para isso a gente tem que se analisar. Para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Louve ao Senhor com palmas, bem alegre. Então, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos examinar mais a nossa caminhada. Nas próximas 5 quinta-feiras, nós vamos estar aqui. Ainda vou decidir se nós estaremos meditando por títulos ou por capítulos. Amém? Porque tem hora que o assunto ele encerra na metade do capítulo e aí o assunto muda. Mas de certa forma vai ser somente 5 quinta-feiras. Alguém tem alguma pergunta? Ainda nós não aprofundamos, né? É bem difícil nós termos alguma dúvida para esse momento. Então, resumindo, quem escreveu a carta foi o apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele escreveu sendo pastor de Jerusalém para os judeus cristãos que estavam dispersos
por conta da perseguição, e também foi em um período em que a igreja de Jerusalém precisava de ajuda, precisava de oferta, precisava de alimento, porque Jerusalém nessa época estava passando por uma dificuldade muito grande. Em contrapartida, ele vai usar as duas questões: a imaturidade espiritual dos de fora, dos que estão fora, e ele vai usar também a questão da dificuldade dos que estão perto dele, dos que estão em Jerusalém. Então ele vai repreender os de fora, pedir ajuda também para os de dentro. Isso vai acontecer. Queridos, que Deus abençoe.